Que saudade que eu tava de um joguinho do Liverpool. Vamos pro nosso pré-jogo contra o Burnley? E também aproveitar pra gente dar uma avaliada nos outros confrontos dessa quarta rodada da Premier League. Vem comigo! E antes da gente continuar esse vídeo, rapaziada, deixa aquele like pra fortalecer o canal, tá bom? Compartilha com seus amigos e dá uma olhada no meu último vídeo em que a gente ranqueou as camisetas, tá bom? Minha namorada participou, ficou um vídeo bem legal, então deixa o seu joinha lá também, beleza? Vamos para a nossa análise. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja bem-vindo ao canal Liverboy. Eu sou o Pedro Carioca e bem pessoal, a data FIFA finalmente acabou. Vamos voltar para a Premier League, vamos iniciar a Champions League e rapaziada, como eu tô animado, meu Deus do céu. Isaac chegou, eu tô louco pra ver ele jogando pelos Reds e nossa, que falta que faz o Liverpool na semana, cara, que doideira. Por mais que esse time esteja sendo um teste pra cardíaco nesses primeiros jogos de PL, não tem jeito, cara, eu sinto falta e eu imagino que você também. O nosso adversário para essa quarta rodada da Premier League é o Burnley. Nós vamos enfrentá-los na casa deles, no Turf Moor. E eu espero um jogo tranquilo, tá bom, rapaziada? Não vou enrolar vocês, é pra ser um jogo fácil. E, inclusive, já vamos direto pra nossa escalação? Não vamos perder tempo aqui hoje. O nosso goleiro será ele, Alisson Becker. A zaga será composta por Virgil van Dijk e Konaté. Os laterais, Kerkez e Conor Bradley. Eu coloquei o Bradley aqui porque, rapaziada, ele já jogou pela seleção dele e eu imagino que ele esteja fisicamente mais preparado do que o Frimpong. Eu tô gravando esse vídeo antes da coletiva de imprensa do Arne Slot, então não tenho notícias sobre os lesionados, no caso o Frimpong, né? Mas eu imagino que o Slot vá com o Bradley. O nosso meio campo será composto por Gravenberch, Szoboszlai e o Wirtz. Eu não quero ser hater do McAllister aqui, tá bom? Eu sei que tem parecido isso nos últimos vídeos, mas ele ainda não tá 100% preparado fisicamente. E se eu não me engano, tanto ele quanto o Alisson são os últimos que chegam após data FIFA. Então eu imagino que esse seja o meio campo titular do Liverpool, assim como eu mencionei no vídeo falando sobre as possíveis escalações que o Slot pode utilizar agora com a chegada do Isaac. E o nosso ataque vai ser composto por Gakpo, Ekitike e Mohamed Salah. Sem novidades aqui, né? Assim, o Gakpo não tá merecendo essa titularidade, mas ele é um homem de confiança do Slot. O Ekitike tá merecendo ser titular, vem jogando muito bem. E o Salah não tem como tirar. Por mais que não seja aquele Salah ainda da temporada passada, ele ainda é o nosso principal jogador. Agora, a pergunta que eu sei que vocês vão me fazer: Pedro, mas e o Isaac? Por que ele não é titular? Galera, o Isaac ainda não tá com ritmo de jogo. Ele não fez a pré-temporada com o Newcastle. Então eu acho que seria muito arriscado da nossa parte colocar ele num jogo assim já como titular. O que eu imagino que vai acontecer é que ele deve jogar no máximo uns 15, 20 minutinhos. E não só ele, tá? Como eu falei no começo do vídeo, eu espero, tá bom? Que esse seja um jogo tranquilo, até porque o Burnley é um dos times que subiu para a Premier League essa temporada. Então o que eu imagino é a gente construir um placar seguro e aí começar as substituições, como por exemplo, vamos trazer o Ringo Moura para jogar, vamos trazer o Chiesa, vamos colocar o Isaac e talvez até o Frimpong, que tá voltando de lesão, pelo menos é o que eu imagino. Como eu falei, ainda não teve a coletiva de imprensa do Arne Slot. E outro ponto que eu quero ressaltar é que assim, por mais que eu tenha escalado o time dessa maneira, rapaziada, não duvidem do Szoboszlai ainda jogar de lateral direito, tá? Eu não acho impossível não. Eu até vi um vídeo esses dias de um gringo falando como o Szoboszlai é a real solução para a saída do Trent camisa 12 Real Madrid. E eu acho que ele deu uma exagerada no vídeo de como o Szoboszlai precisa ser uma constante na lateral direita. Não acho que seja esse o caso, mas a gente sabe que ele quebra o galho muito bem por ali. Ou seja, só não duvidem do Szoboszlai aparecer ali. Mas eu coloquei ele no meio de campo porque é onde ele joga melhor, é onde ele gosta de jogar. E ele com certeza é um dos jogadores que está merecendo jogar aonde quer que seja, porque ele tá jogando muita bola. E antes de eu falar da minha previsão de placar para esse jogo do Liverpool, vamos dar uma passadinha nos confrontos dessa quarta rodada da Premier League, beleza? Vamos nessa! O primeiro confronto que teremos para essa rodada vai ser entre Arsenal e Nottingham Forest. Olha, eu imagino uma vitória bem tranquila do Arsenal, tá? Vitão aí do To Be a Gunner, eu tô esperando grandes coisas do seu Arsenal nessa partida, até porque
o Nottingham trocou aí o seu técnico, né, o Nuno Espírito Santo, pelo Ange Postecoglou. Então eu não imagino que o time vai conseguir jogar bem assim de uma hora para outra. Não é demérito pro Arsenal, mas eu imagino sim uma vitória tranquila pros Gunners. Passando para Bournemouth e Brighton, eu acho que esse jogo tem uma carinha de empate. Por mais que eu enxergue o Brighton um time melhor no papel, tô sentindo uma vibe de empate. Crystal Palace e Sunderland. Bem, por mais que o Sunderland seja o meu xodozinho aí dessa PL, junto com o Fred Caldeira, eu acho que o Palace vai sim vencer. É um time muito complicado, a gente percebeu muito isso na Community Shield. Por mais que tenha perdido o Eze, ainda é um time chato. Então eu acho que o Palace vai sim vencer. Everton e Aston Villa. O Villa não tem começado bem essa temporada, né, cara? Que doideira, né? É um time que eu tô imaginando coisas melhores por vir. Esse joguinho, pô, que joguinho encardido, né, cara? Eu acho que vai ser vitória do Everton, beleza? Agora falando de Fulham e Leeds. Vitória do Fulham. Ah, Pedro, por quê? Não gosto do Leeds. Fechou? É isso. E agora passando para os outros jogos, nós teremos Newcastle e Wolverhampton. Vitória do Newcastle, sem segredo, na casa dos caras. Irmão, St. James Park, o Wolves vai apanhar gostoso. O West Ham e Tottenham. O West Ham não tá bem e o Tottenham é um time esquisito. Mas vitória dos Spurs. Brentford e Chelsea. Cara, o Chelsea é um timinho delicado, né, cara? Pô, é aquele time que você não dá nada e aí eles vão lá e vencem o Super Mundial. E o Brentford eu acho um time legal, acho um time maneiro, mas não é porque ele é maneiro que eles vão vencer, né? Vai ser empate, esse jogo vai ser empate. O Burnley e o Liverpool, vamos deixar pro final. Man City e Man United, o derby de Manchester. Olha, o Manchester City vai vencer. Por mais seja clássico e, enfim, o United tá muito mal, cara. O United tá muito mal. E juro, sem clubismo aqui, rapaziada. O Ruben Amorim, sei lá o que ele tá tentando fazer com esse time. Me impressiona a confiança da diretoria nele, mas também não sei se trocar o técnico resolve, cara, porque já passou tanto técnico bom ali, ou que supostamente era bom. Olha, os Red Devils, eu sinto muito aí por vocês, rapaziada, de verdade, porque a situação tá complicada. E passando pro jogo principal dessa rodada, o jogo que eu vou assistir, se Deus quiser, em paz. Rapaziada, Burnley e Liverpool na casa deles, eu acho que vai ser uma vitória nossa. Como eu falei, é pra ser um jogo fácil. E o placar vai ser 2 a 0. O placar vai ser 2 a 0 com gol do Isaac no segundo tempo, fechou? Esse é o meu palpite. Bem, galera, esse é mais um vídeo aqui do meu canal, mais um pré-jogo. Muito obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, deixa o like, compartilha com seus amigos. Aproveita e deixa aqui também nos comentários o seu palpite de placar entre o Liverpool e o Burnley e também sobre os jogos dessa rodada da PL, beleza? Vamos ver quantos vocês concordam comigo e quantos vocês discordam. Fechou? Forte abraço, valeu!